Paulinha, vamos abrir o noticiário falando de uma importante discussão que está sendo travada lá no Supremo Tribunal Federal sobre o crime de injúria racial ser ou não ser imprescritível, né? Vini, eu queria passar a bola para você. O que vale destacar sobre esse assunto? Pois é, Paulo Matias, é uma discussão que está sendo feita no STF. O relator do caso é o ministro Edson Fachin, que votou por equiparar os crimes de injúria racial e de racismo a partir de um caso de uma idosa de 72 anos que foi condenada a 1 ano de reclusão depois de ofender uma frentista de um posto de gasolina em 2013. E aí os advogados dela pediram um habeas corpus para que ela não seja condenada porque o crime já teria prescrito. Então é isso que o STF está julgando agora, se os crimes de injúria racial e de racismo devem ter a mesma equivalência, porque o crime de racismo ele não prescreve, já o crime de injúria racial, sim, depois de 8 anos passados, se não houver punição, o réu em questão acaba sendo absolvido, não tem mais nenhuma punição para ele. Foi nesse sentido que o ministro Cássio Nunes Marques, que recentemente entrou aí no STF, votou. Ele votou, portanto, Paulo, contra o entendimento do relator do caso, o ministro Edson Fachin, dizendo que, apesar de considerar o crime de injúria racial muito grave, sim, as formas de discriminação com relação ao racismo são distintas. Vamos ver. Mesmo que na origem possamos identificar no racista e no injuriador racial a convicção de que há cidadãos que, por sua raça ou cor, devam ser discriminados, segregados, as formas como ambos exteriorizam essa convicção são legalmente tipificadas de formas completamente distintas. Pois é, Paulo, e o ministro Cássio Nunes Marques também diz o seguinte, que no crime de injúria, o bem jurídico protegido é a honra subjetiva e a conduta ofensiva se dirige à lesão dela. Já nos crimes de racismo, o bem jurídico penal tutelado é a dignidade da pessoa humana, que deve ser protegida, independente da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional. Depois do voto do Cássio Nunes Marques, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo, então ainda não se sabe quando esse caso voltará a ser julgado pelo Supremo. Paulo. Muito bem, Joel, sempre dá muita confusão, né, essa separação entre racismo e injúria racial. O que precisa deixar claro? Primeiro, a gente precisa lembrar que nessa discussão sobre racismo, muitas vezes a gente está fazendo uma discussão social, uma discussão cultural sobre diversos temas e diversas práticas da nossa sociedade que precisam mudar, mas que quando isso chega na discussão penal, daí você tem alguns tipos penais muito específicos, né? Tem o crime de racismo e você tem a injúria racial, que é quando você xinga alguém usando a raça, a cor de pele, ou qualquer característica aí ligada à etnia, como uma forma de ofensa, né? Esse é um dos crimes tipificados aí. Inclusive, concordo que você no Brasil não pode xingar alguém com base na raça, usar a raça como um fator de ofensa. Isso tem que ser punido mesmo. Mas esse crime específico prescreve, e não é só ele, né? Como tantos outros crimes, até crimes contra a vida. Alguns deles prescrevem no Brasil, então não é que a gente está sendo particularmente leniente. Eu tenho um problema quando as pessoas acham que a solução de um problema social vai se dar primariamente pela via do direito penal. Então a gente tem que punir, o cara xingou alguma vez um negro ou um japonês lá atrás de uma forma pejorativa, anos atrás, então nunca pode prescrever, como se isso fosse ser a solução para esse problema social. Não é. Eu não fico indignado ao ver a argumentação do ministro Cássio Nunes Marques aí sobre a prescritibilidade do crime de injúria racial. O argumento me parece correto e acho equivocado da parte das pessoas que acham que não. Se a gente é contra o racismo, a gente tem que querer que toda e qualquer forma de injúria racial seja imprescritível até o fim dos tempos. Gente, nem homicídio é tratado dessa maneira. Não precisa que a injúria racial seja também para a gente ser contra essa prática. E para você, Adriles? Não, a gente tem um dos graves problemas das políticas identitárias no Brasil é a falta de senso de proporções. Você comparar tudo a qualquer coisa.
A tipificação de crime de racismo é muito grave. Você, por exemplo, impedir o atendimento de uma pessoa no hospital por causa da sua cor, ou raça, ou etnia. Você impedir o emprego de uma pessoa numa empresa, impedir a entrada de uma pessoa por sua cor, ou etnia, ou convicção religiosa, ou coisa do tipo, né? A injúria racial é uma ofensa direta e às vezes vulgar, às vezes grosseira e com fundo racista, mas não pode ser tipificada da mesma maneira, né? Essa teoria do bolo, que é muito encampada pelas políticas identitárias, as feministas, as LGBT, as racialistas, elas colocam tudo exatamente no mesmo bolo. Uma piada, por exemplo, em relação ao negro ou uma loira, são tipificadas como a base, o sedimento e o tempero que leva ao feminicídio, que leva a uma atitude racista. Não é bem assim. Cada coisa tem que ser enquadrada dentro do âmbito da sua circunstância. Você xingar alguém, um negro, de macaco, ou negrinho, ou coisa do tipo, é horrível, é péssimo, é chulo, é de péssimo gosto. Tem um fundo racista, sim, mas não tem a mesma equivalência de você discriminar por causa da cor da pele e impedir a ascensão, ou ao livre-arbítrio, ou à livre expressão, ou à livre locomoção, ou ao atendimento médico de uma pessoa negra, né? Você tem que fazer exatamente essa separação entre a proporção das coisas. Se tudo é exatamente, essencialmente crime, todo mundo vai ser condenado pela mesma coisa. Um cara que faz uma cantada vulgar numa mulher, numa boate, não é o mesmo que estupra. É o mesmo princípio básico que faz essa distinção entre injúria racial, que é um crime previsto em lei, do racismo, que é um crime muito pior, também previsto em lei. Ô Paulo, o Joel acabou citando, né, esses outros crimes que são considerados até mais graves no Brasil e que prescrevem, e o ministro Cássio Nunes Marques também falou sobre isso. Ele citou ele exemplificou os crimes, por exemplo, de feminicídio, de estupro seguido de morte, de tráfico de entorpecentes, de tráfico de pessoas, inclusive também. Todos esses crimes no Brasil prescrevem. Então ele disse que é por isso também que isso reforçou o entendimento dele sobre esse voto, e ele disse que se alguma mudança deve ser feita nesse sentido, essa mudança deve partir do Congresso Nacional e não do Supremo. Zé, o que você pensa sobre esse assunto? Olha, primeiro é prescrição. Vamos dizer, uma atitude comum em todos os judiciários. Existe ali uns mais, outros menos, a prescrição, dependendo do crime, mas ela é necessária, porque acho que ninguém pode ficar eternamente com a possibilidade de ser processado por um crime há muito tempo, 20 anos, 30 anos, então é preciso ter realmente esta prescrição. E é isso que está em debate, a prescrição. Primeira turma já deu a imprescritibilidade, ou seja, o crime de injúria racial, o racismo, não pode ser prescrito, né? Esse debate, ele é muito sensível. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já inclusive elaborou texto sobre isso. E fica muito claro e coerente ali no sentido de que a injúria racial, ela se dirige a uma determinada pessoa, né? E usa, segundo o próprio CNJ, palavras depreciativas para injuriar aquela pessoa, usa termos, vamos dizer, racistas contra uma pessoa, não é só raça, mas também religião e tal. Agora, quando se ofende a todo um conceito de raça, aí já é o racismo, injúria racial, uma pessoa, e o racismo de uma maneira geral. Por exemplo, que falou o Adriles aí, de impedir que pessoas possam, ou grupos possam entrar em determinados estabelecimentos ou por determinada porta, isso seria o racismo. Então, essa que é a diferença, se leva para uma pessoa ou para todos, a coletividade. Eu aprendi durante a cobertura do Mensalão de que procurar coerência na lei penal ou na aplicação da lei penal é ficar maluco, ou seja, não há coerência. Uns são punidos com a pena muito maior por um crime considerado menor e assim por diante, né? Mas o que eu acho é o seguinte, a prescrição deve acontecer, deve ter prescrição para todos os tipos de crime, um pouco mais, um pouco menos, para evitar que a pessoa fique eternamente com a possibilidade de ser processado ao início do processo. Agora, sobre a injúria, há uma diferença eu vejo uma diferença muito clara entre injúria e o racismo. O racismo é muito mais pesado. O
porque envolve o coletivo. E não estou diminuindo esta possibilidade da injúria racial, que é muito grave também, mas é pessoal. Lembrando que isso aí está sendo julgado tudo com vistas àquele crime horroroso que aconteceu recentemente no Carrefour, mas naquele caso não há nem injúria racial e nem racismo. O que há é uma intenção de, vamos dizer, de punir o rapaz lá, o assassinado, João Alberto, né, com base naquele preconceito. Mas não há, até agora, a qualificação nem de injúria racial e nem de racismo.